Oi, gente, tudo bem? Hoje um novo comentário, né? E esses comentários, como eu sempre falo, é para abençoar a vida de vocês, porque já abençoou a minha vida. Tanto os comentários como as reflexões, elas já abençoaram a minha vida. Às vezes eu levo dias, né? Escrevendo, esperando o que o Espírito Santo de Deus tem para poder passar para mim, né? A princípio, parece ser um texto e uma ideia que eu mesmo tive, mas depois o Espírito Santo de Deus vai me falando, me dizendo o que passar para meu próximo, o que passar para abençoar a minha vida e a vida de vocês. E eu intitulei este comentário como Nosso Inimigo Invisível. E às vezes eu escrevo tópicos aqui, fico tempo escrevendo. Não é muito fácil assim a gente estar escrevendo uma reflexão, mesmo com algumas alegorias, algumas comparações, algumas parábolas, né, que eu mesmo busco para poder fazer comparações, né? É difícil, tá? Se a gente não esperar do Espírito Santo de Deus aquilo que Ele tem para passar, é muito difícil. Mas eu sou abençoado. E hoje eu escolhi um título, né, chamado Nosso Inimigo Invisível. O título do comentário de hoje é Nosso Inimigo Invisível. Então, para tanto, eu busquei a palavra de Deus no livro de Efésios, as Escrituras, né? A Bíblia, Efésios capítulo 6, do 10 a 13, tá? Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Essa é uma versão diferente da Bíblia, tá? Que eu sempre gosto dela. É NVI, mas é uma versão NVI mais assim aprimorada para o nosso tempo. Então, a palavra de Deus no livro de Efésios 10, do 10 ao 13, está falando tudo isso aí que eu acabei de falar. Depois vocês podem consultar, né? Diz isso aí. Bom, gente, mesmo que este não seja um tema tão confortável assim, mas eu acho que é um tema que pode te ajudar a ter uma visão mais apurada deste comentário. Pode ser que não seja um tema muito confortável o que eu vou falar, porque vocês que estão daí do outro lado, talvez já devem ter percebido o que eu também percebi, tá? Por isso fiz esse comentário. Eu vou fazer uma comparação, tá? E essa comparação é para você ou eu também. Imagina que um grande jardim de rosas tenha sido infestado por pulgões. Vocês sabem o que é pulgões, né? Aquilo que deixa a folha esbranquiçada, ovos de alguma coisa. Aquilo ali estraga a lavoura,
ou a floresta não, plantações, né, de modo geral, e jardim inclusive. Como eu estou falando de jardim de rosas, é o jardim de rosa. Então você imagina um jardim de rosa e esse jardim de rosa está infestado por pulgões. E aí, durante semanas, teríamos que passar horas vendo dicas de jardinagens nas redes sociais, usando redes para afastar as pragas, enquanto nós tentamos buscar, fazer uma pesquisa para descobrir qual é o fator que está levando à devastação do nosso jardim todo florido, todo massacrado. Mas enquanto nós buscamos na rede social, no YouTube, ou aonde você queira pesquisar, no Google, ou o navegador que você usa para fazer pesquisa, você tenta buscar o porquê. Qual seria o veneno que você iria usar para combater esse tipo de praga que está destruindo o seu jardim, destruindo as suas belas flores. E aí você fica tentando fazer um paliativo, mas enquanto isso a praga vai tomando mais conta do jardim, porque de maneira que você vai parar para fazer pesquisa, aí a praga vai tomando mais conta, como eu falei. E aí você meio que perde o controle, perde tempo no caso, né? E depois que você busca nas redes sociais, durante tempo buscando, você não consegue solução, porque nem para tudo tem solução dentro de internet ou na rede para onde você procura, né? Na rede social onde você procura, nem tudo você consegue uma solução. Daí, você caminhando por dentro do jardim, finalmente você toma uma atitude e você começa a passear por dentro do jardim. A verdade que estava oculta foi revelada quando você descobre um ninho de lagarta faminta se alimentando sobre um amontoado enganoso de folha. Sabe por causa de que é enganoso? Porque as folhas estão tudo grudado uma na outra. E em meio a essas folhas tem lagartas se alimentando. É a lagarta que faz esses purgões. É ela que espalha essa praga ali dentro. Enquanto você estava nas redes, se você não toma uma atitude, você ia perder todo o seu jardim. Mas aí você descobre que debaixo de um monte de folha, colado nas folhas no caso, e embaixo também, mas você olhando por cima, não dá para você ver, porque você vê um amontoado de folhas. Parece que está tudo bem, mas não está. Debaixo das folhas tem as lagartas. Elas estão produzindo esses purgões por todo o jardim, para destruir as flores que você tem. Aí você tem um certo alívio, claro, você tem um certo alívio misturado com frustração, por causa do tempo que você perdeu. Se você tivesse saído para ir em busca desse amontoado de folha que embaixo estava as lagartas, você logo descobriria o problema e atacaria o problema no cerne, tá? Na raiz. Então você descobre aquilo ali. A verdade é que tempo e energia preciosa foram desperdiçados por causa de um inimigo errado. Você estava desperdiçando o seu tempo, buscando em redes, e você não sabia o que era, a solução não aconteceu, a solução só aconteceu quando você saiu e viu aquele amontoado de folhas. Ninguém te ensinou isso. Isso aí você que estava andando no meio do jardim e descobriu aquele amontoado e as lagartas por baixo. Estava oculto, não estava visível, não dava para ver. Só se mexesse mesmo no amontoado de folhas. Então, as nossas rosas estavam vulneráveis ao verdadeiro inimigo. Enquanto a gente desperdiçava o nosso tempo pesquisando, buscando
A pesquisa é boa? É. Mas nesse caso aqui, da minha comparação, não. Porque enquanto você parou para pesquisar, o inimigo estava ganhando tempo para a destruição. Mas logo que você descobriu, você ficou frustrado, ficamos frustrados, mas conseguimos, né? Foi um alívio misturado com frustração. Imagina um alívio misturado com frustração. É uma coisa terrível, né? Você saber que você estava fazendo a coisa errada, você estava apontando o inimigo errado, você estava buscando a solução para o problema do inimigo em coisas erradas. Não deu certo, não teve solução. Então houve uma frustração, porque se antes você tivesse encontrado, você teria solucionado este problema. Agora eu vou ler aqui. Gente, na vida, a metade da batalha é conhecer o seu inimigo. O problema é que isso não é nem de longe tão fácil quanto parece. Então, quem é seu inimigo hoje? A cultura dirá: é qualquer um que não pensa como você. Nós contra eles. É o brasão de nosso tempo. As redes sociais estão cheias de conteúdos partidários e as notícias relatam constantemente conflitos e confusões. Somos uma sociedade dolorosamente polarizada, usando ideias como armas e atacando indivíduos em vez de debatê-los. Nas redes sociais, um novo inimigo está a apenas um comentário de distância. Como cristãos, podemos ser arrastados involuntariamente pela mesma maré. O atrito constante se espalha para dentro da igreja. Discussões amargas devastam nossas comunidades e denominações. Abandonamos a graça e nos tornamos obstinados, impulsionados pelo orgulho e pela necessidade de ganhar. Notaram comigo até aqui que o que eu falei, o que eu escrevi, o grande problema dessa sociedade que duplicaram um evangelho, que duplicaram um cristianismo, fizeram do cristianismo dois, quer dizer, criaram um novo cristianismo. Essa sociedade, ela tem destruído, como essa lagarta, como esses pulgões num jardim, ela tem destruído aquilo que Deus tem abençoado, esse mundo que o Senhor amou. Tudo isso pela ganância, tudo isso para aparecer, para ser mais. Devemos ter cuidado com esse tipo de pessoas que está se levantando no nosso mundo. Pessoas que traz o que não é lícito para dentro da casa de Deus, formando um novo evangelho, um novo cristianismo. Novo esse que não tem nada a ver com o verdadeiro cristianismo. Aí, gente, pare por um momento e pensa comigo. Isto significa lutar pela nossa fé? Agir dessa forma, arrastar para dentro das igrejas, colocar as pessoas um contra os outros, isso faz parte da vida cristã? Isso é cristianismo de fato? E aí, o apóstolo Paulo diz alto e claro: não. Nas minhas palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: não, isso não é cristianismo. Na passagem de hoje, sua mensagem é clara. O apóstolo Paulo é claro quando escreve: você está combatendo o inimigo errado. Eu posso dizer que o apóstolo Paulo falou assim: você está combatendo o inimigo errado.
você está desperdiçando seus recursos com a ameaça errada. O versículo 12 diz assim: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É uma redefinição acentuada. Talvez seja o lembrete que você precisa hoje. Os seres humanos não são seu inimigo principal. Há algo maior em jogo, gente. Muito além das lutas humanas mesquinhas. Há uma batalha espiritual em curso. Uma que afeta profundamente tudo o que acontece no plano físico. Essa batalha espiritual, ela afeta o plano físico. Mas o plano físico, as pessoas fazem tudo para fazer com que essa batalha ela ganhe força no plano físico, porque ela até então ela é do mundo espiritual e invisível. Mas no momento que você traz essa batalha para cá e tenta mostrar às pessoas, segundo a tua opinião, segundo o evangelho que você imagina, segundo o cristianismo que você imagina, essa batalha ela passa a ser física. Aí é batalha com espada, batalha com armamento, batalha com ódio, batalha com todo tipo de coisa que não tem a ver com o cristianismo, não tem a ver com o Cristo que eu aceitei, não tem a ver com o Cristo que eu tenho pregado. As milhares de pessoas que já se converteram ao cristianismo através da pregação que eu fiz e que alguns servos de Deus, verdadeiros cristãos, fizeram, ela não é debalde, ela não foi debalde. Foi uma palavra, não foi em vão no caso, né? Ela foi uma palavra verdadeira, porque ela salvou vidas. Eu sou testemunha da palavra que eu preguei por esse Brasil aqui, pelos lugares por onde eu fui. Eu sou testemunha. Inclusive, os filhos meus na fé, eu não sou pastor, não sou líder de nada, mas os filhos meus na fé, hoje alguns são pastores, pastoras, sabe? Coordenam a salvação de vidas nas igrejas deles, tá? E se alguns deles deturpam, isso também é a falta de restauração, de conversão total que ela não permitiu que acontecesse na vida deles, para eles deixar que o mundo espiritual influenciasse o mundo físico da vida deles. E deixar o mundo espiritual influencie o mundo físico é você permitir que pessoas manipuladoras repartam contigo aquilo que não procede de Deus. E quando isso não tem valor para salvar almas, para salvar vidas, isso começa a devastar o terreno e o jardim. O jardim que Jesus plantou aqui, que Deus mandou seu filho para plantar e ser o bom cheiro aqui, ele começa a ser deteriorado, ele é devastado pela desgraça da lagarta, quer dizer, das pessoas que são manipuladoras, pessoas que não têm uma consagração e sim elas querem passar a opinião que elas têm para a sua vida, para que você viva segundo elas. Não é o evangelho segundo Cristo, é o evangelho segundo elas. Isso tem destruído, por isso que muitos no mundo já não entendem mais, muitas pessoas já largam a caminhada da fé e alguns do mundo não se convertem, justamente por conta dessa devastidão que está acontecendo no meio do cristianismo. Do cristianismo, quero falar cristianismo mesmo, não é o cristianismo que Jesus implantou na terra, mas é o cristianismo que os homens
paralelamente começou a criar aqui na Terra, incitando várias coisas aos seres humanos, coisas que não procedem, coisas que eu vejo que não tem necessidade. Para que uma pessoa que prega o Evangelho de Cristo vai incitar certas coisas na sua vida se isso não tem a ver com salvação e vida eterna? Então, o plano físico, ele começa a ser contaminado por aquilo que era espiritual. E aí começa a usar armas. Você não pode conversar nada também com uma pessoa que você entende comigo o seguinte, que você começa a conversar algo com alguém e começa na paz. Mas daqui a pouco a pessoa já teve uma alteração, já mudou de tom, parece que não é mais aquela pessoa que está falando. Sabe por quê? Porque essa pessoa está tomada com a polarização. Essa pessoa precisa de se converter, precisa de ter o verdadeiro Cristo na vida dele, esse Cristo que ensinou coisa boa, esse Cristo que não ensinou esse tipo de segmento aí que os homens estão implantando na cabeça dos outros homens aí. Gente, esse é o real problema. Aqui é onde Deus quer que você concentre sua energia e combate. Quando se trata de oponentes humanos, veja bem, a mensagem de Jesus em Mateus 5 é radicalmente claro. Ame-os. Essa é a mensagem de Cristo. Quando se trata de ser humano, a mensagem de Cristo em Mateus 5 é ame-os. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Será que a palavra de homens tem mais valor do que a palavra de Deus? Jesus está pedindo aqui, ame. Não está pedindo para você orar com ódio. Não está pedindo para você orar, vou orar por ela, por ele, mas eu não vou estar misturado, não. Que tipo de amor é esse? Nós precisamos de nos envolver com as pessoas que nós precisamos de que elas passem para o lado do verdadeiro Deus. Se o segmento é Jesus Cristo, então o princípio é esse, amar. Aí tem pessoas que dizem assim, mas amar, você não tem que tolerar certas coisas, você não tem que estar junto, você não tem que fazer isso. Não, gente, é você que tem que conhecer qual é o grau do seu limite. É você que tem que conhecer. Se você é uma pessoa sem limite, você não pode realmente estar se misturando em certos lugares para poder falar desse Deus maravilhoso. Mas se você é uma pessoa que se converteu de verdade, foi lavado no sangue de Jesus, você está preparado para poder pregar com amor essa palavra. Pregar confronto, mas não é confronto, gente, de espada, não, tá? Não é confronto de arma, não é confronto de xingamento, não é alteração de voz, não é você dizer que você é que está com a verdade. Não, a verdade é Jesus, você não está com a verdade. A verdade pode querer estar em você, mas você não está com a verdade. Por quê? Porque você não tem o princípio de Jesus Cristo na sua vida. Porque o princípio é esse aqui, ó. Ame e ore por aquele. Ore pelo teu inimigo e ore pelos aqueles que te perseguem. Será que estamos fazendo isso? Será que nós, como igreja, temos desenvolvido esse papel? Orar por aquele que nos persegue? Porque eu não vejo muito perseguição por parte do mundo à igreja, não. Eu tenho visto muito perseguição da própria igreja com as pessoas de fora. No ponto de que a igreja teria que confrontar, sim, com amor, dizer o que é verdade acerca da palavra de Deus, mas tudo com amor. Jesus não mandou você sair. Jesus entrou no templo e derrubou aquelas coisas do templo, mas isso aí não significa que eu posso fazer a mesma coisa, não. Eu não sou Jesus. Jesus é Jesus. E se Jesus é Jesus, Jesus está falando aqui, ame
os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Se não temos feito isso, nós temos que fazer uma reviravolta em nossa vida como servos de Deus e repensar esse cristianismo que nós temos vivido até aqui. Porque esse cristianismo de Jesus é o cristianismo verdadeiro. Então, os seres humanos, gente, mesmo imersos em pecado, esse mundo, mesmo imerso em seus pecados, são objeto da missão redentora de Deus e não inimigo. No entanto, na guerra invisível, a direção das Escrituras é igualmente clara. Se equipem, estejam preparados. Fica preparado primeiro. Se você não é preparado, se prepare, se equipe. Fica, para poder você entrar em cena. Não vai entrar em cena com arrogância, com ódio, pregando com ódio. Nós hoje, se não conseguirmos as coisas através do amor, não adianta. O amor, ele está esfriando. E de maneira que o amor vai esfriando, isso é uma profecia, inclusive, bíblica, mas a gente, enquanto a gente puder pegar a raspinha do tacho, aquilo que existe no nosso coração, para a gente ter amor por este mundo, a gente deve fazer, porque só com o amor nós conseguiremos as situações, vencer as situações. Ah, José, mas o amor não tem que tolerar certas coisas. Escuta, aí é questão de limite. Se você não consegue, você não pode manipular os outros, para ser igual você. Se eu não consigo algo, eu não posso manipular as pessoas para que elas não façam, porque eu não estou fazendo. Você não consegue. Você não consegue chegar para uma pessoa que é pai de santo e falar de Jesus com carinho, mas vai existir pessoas que conseguem. Você vai falar com a pessoa que é pai de santo, suponhamos, você não vai ter não vai estar equipado, não vai estar preparado. Você vai estar totalmente despreparado, e estando despreparado, você vai começar a alterar com aquela pessoa. E se você não consegue falar com o pai de santo, imagina com um ateu. Com um ateu mesmo que você não vai conseguir, porque o ateu conhece muito também. O ateu conhece e vários outros segmentos. Você não vai conseguir. A gente só consegue as coisas, gente, com amor. Mas se eu não consigo, eu não posso demarcar terras, delimitar as pessoas, achando que por eu não conseguir, fulano também não vai conseguir. Eu não posso fazer uma maquiagem em alguém a partir de mim. Se eu não consigo algo, Deus deu o dom A, B, C, D, são dons diferentes, né? São chamados diferentes. Vai ter alguém que com carinho vai conseguir. Mas eu tenho visto também neste tempo que alguém que se levanta para estar junto dessas pessoas, elas são estigmatizadas pelas pessoas que se chamam cristãos, evangélicos. Eles não são cristãos, eles são estigmatizadores. E são pessoas que estigmatizam aqueles que podem chegar dentro de um ambiente que ele não pode ir. Mas se ele não pode, ele manipula o grupo dele ou dela para que eles não vá, porque isso aí a Bíblia está dizendo que não pode. Que não pode. A palavra de Deus está dizendo aqui que é para você amar. Amar é muita coisa, gente. Não adianta ficar buscando adjetivos, sinônimos para amar, não. Amar é amar e acabou. E se o amar existe circunstância que você não pode atingir dentro da questão amor, dentro do seu linguajar, então vamos para o orar. Vamos para o orar. Pelo menos ore por aqueles que perseguem, porque Jesus pediu para você amar o seu inimigo. E amar o inimigo tem muita questão aí, porque Deus não quer que esse mundo se perca, mas através de mim e de você, que esse mundo venha encontrar a salvação por meio de Jesus Cristo na nossa vida. Então, os seres humanos
precisa estar preparado. Se você quer falar algo para alguém, você precisa de estar totalmente preparado para poder você passar com amor a palavra do verdadeiro evangelho, para que o Senhor seja glorificado na sua e na minha vida. Então, se equipem. É hora de lutar. Não se trata de duelar com espadas ou combater fisicamente. Em vez disso, trata-se de reconhecer o poder da adoração, da intercessão e da palavra de Deus. Lutamos não com armas terrenas, mas com fé, esperança e amor. Lutamos não com armas terrenas, mas com fé, esperança e amor. O que isso diz respeito a cada um de nós? Fé, esperança e amor. Você não concordar com as coisas do mundo não é dizer que você não pode amar o mundo. Se o teu Criador, se o meu Criador amou o mundo de tal maneira que deu o único filho dele para morrer por nós, eu sendo miserável pecador, você sendo miserável pecador, o Senhor morreu por você. Jesus morreu por você para te dar vida. Tendo você as várias anomalias que você vem a ter, ainda assim, Jesus morreu por você para implantar em seu coração o amor e o Evangelho Santo, o verdadeiro cristianismo, que não é religião, não é uma polarização, não é uma duplicidade. O Evangelho é um só, o cristianismo é um só, é Jesus. Agora os homens fizeram outras linhas aí, para cada um fazer um segmento e cada um viver segundo aquilo que ele imagina, segundo a opinião que sai do coração dele. Então, gente, imagine que Jesus, na trajetória dele de Senhor, Jesus, ele fez mudanças de nome nas pessoas. Pedro era Simão, mas não dava para Pedro continuar como Simão. Ele agora ia ser Pedro. Então, deixou de ser aquele Simão para ser um Pedro, um novo homem. Paulo era Saulo, era aquele que perseguia. Saiu de ser perseguidor para ser aquele que foi perseguido. Depois perseguiram Paulo. Ele era Saulo quando fazia as coisas erradas com os cristãos. Depois ele se converteu porque Jesus bateu de frente com ele. Ele se converteu e passou a ser um outro homem. E saiu pelas cidades pregando as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós temos que ter esse princípio. Se eu fui algo até certo momento, eu passo a ser outra pessoa. Uma pessoa transformada. Não quer dizer que eu vou deixar de ser o José que eu sou, mas eu vou me lapidar em Cristo, porque se eu sozinho não consigo viver o Evangelho de Cristo, então eu deixo que Jesus Cristo faça morada em mim e que faça a transformação no meu coração. Gente, não tem como dizermos que o cristianismo persegue os outros. Não. Quem é cristão é que é perseguido por causa de Jesus Cristo. Agora, a perseguição não tem acontecido com os cristãos, como muitos aí estão falando. Eu não tenho visto isso daí. Está tudo muito fácil. Temos visto de tudo nos lugares que as pessoas se aglomeram para buscarem o Senhor. Mas existem pessoas que são sinceras na sua adoração. Porém, existem pessoas que fazem alguns se distanciar. Tanto aqueles que já congregam, como aqueles que não estão, nunca foram, eles nem querem ser. Por quê? A visão deles é uma visão super deturpada. Mas quem deturpou? É quem fez uma polarização do verdadeiro cristianismo. Duplicou, fez um outro cristianismo, dizendo que esse cristianismo é o cristianismo da espada, é o cristianismo disso, é o cristianismo daquilo.
Então, há várias invenções a nível de manipulações. Existem várias invenções dentro do suposto cristianismo criado pelos homens. Não o que Jesus implantou, implantou porque Jesus é Cristo, é o Deus que deixou Pedro e os discípulos responsáveis por espalhar essa palavra no mundo. Gente, isso é sério que eu estou falando. Procure identificar de verdade quem é o seu inimigo invisível. Procure pessoas, procure alguém para estar junto de você, buscando ao Senhor, para orar, para estudar a palavra e para ver de verdade quem é o seu inimigo invisível, para detectar quem é esse inimigo oculto, esse inimigo invisível, essa lagarta que está destruindo, está devastando o jardim, e você é uma flor desse jardim. Você não pode ser devastado. Então eu digo, porém, não seja como uns desses que, em vez de edificar a casa do Senhor, tem destruído a casa do Senhor aqui na terra. A casa do Senhor, que eu digo, é o próprio coração dele. Porque de maneira que ele divulga esse tipo de coisa que não é boa, o ódio, o rancor, a desunião, sabe? Que dissemina mais o pecado do que a verdade de Cristo, aí a igreja de Cristo, ela perde a eficácia aqui na terra. Eu digo para as pessoas que assim procedem. Daí eu quero fazer uma pergunta para você. Onde você está se sentindo na batalha hoje? Como seria para você ir além do invisível e se enganjar na batalha espiritual? Eu escrevi algo interessante aqui. Eu vou praticamente finalizar com essa palavra. Em vez de discutir online, ore. Em vez de sentir amargura, adore. Em vez de espalhar fofocas, espalhe o Evangelho. Vou repetir isso porque eu achei interessante quando eu estava escrevendo. Em vez de discutir online, ore. Em vez de sentir amargura, adore. Em vez de espalhar fofoca, espalhe o Evangelho. Não fica mandando pelo WhatsApp coisa que não procede, coisa que você não conhece a raiz. Espalhe o Evangelho da verdade. Para de falar mentiras. Para de compartilhar coisas que não procedem, porque isso incita ódio, isso incita rancor. Deus quer um coração transformado, uma vida cheia de amor. Quando as pessoas espalham para mim coisas que não têm procedência boa, não têm procedência da palavra de Deus, eu digo da palavra de Deus não é para poder machucar os outros, não é para ferir os outros, não. É quando essa coisa não tem algo para a salvação, eu nunca repasso nada dos outros por causa disso, porque tudo que as pessoas falam é baseado no que o outro acha, no que o outro pesquisou. E vamos tomar cuidado, vamos tomar conta do jardim, o jardim que Deus colocou você no meio dele nesta terra. É para você cuidar, é para eu cuidar. Vamos trabalhar para que Deus nos abençoe e o Evangelho dele, o Evangelho do Reino de Cristo, seja glorificado através da sua e da minha vida. Vamos fazer isso. Vamos parar, vamos deixar as armas deste mundo e vamos usar o que o Senhor tem pedido, que é o amor e a oração e o amor. Vamos fazer isso que o Senhor pediu, vamos fazer isso que Jesus pediu. Ame aqueles seus inimigos e orem por aquele que está te perseguindo, porque aí você está começando a ser alguém de verdade transformado
e pode ser um transformador de alguém também. Que Deus nos abençoe e nos ajude a identificar esses inimigos invisíveis daí, mas vamos colocar o foco certo, não vamos focar o inimigo errado. Esse tem sido o nosso problema, focar o inimigo errado. O inimigo não é os homens, o inimigo é o diabo, não é os homens, não é o ser humano. O ser humano precisa de ser amado. Que Deus